Essa movimentação na mesa é normal, são os bastidores, tá? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Mentes Pensantes. Já estamos aí no dia 20 de junho, nesta quinta-feira. Agora Deus. Já o nosso podcast disponível para você. Sempre lembrando, estamos no YouTube em vídeo e também no Facebook do Mangue Mídia, tá bom? E no Instagram. Facebook não, tá? Estamos no Instagram e no YouTube em vídeo e estamos em áudio no Spotify. Procura aí Mentes Pensantes para sua viagem e nos ouça e fique pensando se você concorda, não concorda, dá razão, não dá razão. Somos seres aqui imperfeitos como todos os demais que nos assistem e apenas dialogamos sobre assuntos que podem ser de seu interesse. E hoje, o tema central do nosso debate é falsas expectativas. Como é importante você ter um certo cuidado quando você cria uma expectativa, né? E isso são em vários cenários, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, seja no aspecto religioso, de fé, de espiritual. Estamos fechando aqui um ciclo, né, que nós começamos lá atrás com conexão espiritual, falamos da escutativa, falamos dos elogios em silêncio e hoje falaremos das falsas expectativas. Fernanda, seja bem-vinda. Tem a musiquinha. Vamos colocar a musiquinha lá. Não, eu queria ouvir a voz de Fernanda cantando. Não, vou virar. Não. Vamos fazer um churrasco. Não, a musiquinha é boa. Tá na hora de sair o próximo já, né? Exatamente. Tá. Falsas expectativas, Aislan. Já passou por isso? Já, muito. Já criaram para você uma expectativa e não corresponder? Quanto maior a expectativa que eu crio, maior a frustração frente ao que não possa aconteceu. ter ocorrido. Exatamente. Então, essa questão de... Eu sou meio assim em relação às expectativas, justamente pelo fato de eu ser muito empolgada. Então, eu procuro sempre esperar um pouco menos, porque aí você vem a mais, né? Legal. Show de bola. Uma tática meio infalível, né? Cuide-se com as expectativas, não frustra. Pedro. Com certeza. Cuide-se muito. Porque as expectativas, elas destroem muitos futuros, sabe? Porque a pessoa cria expectativa, não é correspondido, ela se frustra e ela retroalimenta esse tipo de pensamento na vida dela, sabe? É complicado, cara. Um dos males da modernidade aí, Roberto, é que é a ansiedade. Muitas delas geradas por demasiadas expectativas. Não concorda? Sim, com certeza. Uma ilusão. Por querer viver coisas fora do seu tempo, fora do seu alcance, fora de tudo aquilo que ela mesma criou dentro de si, projetou para dentro de si. Eu penso assim, é bem boa essa, porque você vai conversando assim com pessoas que caminham dentro dessa ansiedade e você vê de uma forma exagerada essas expectativas de coisas assim que às vezes você mesmo olha e fala assim, será? Se você depender disso para melhorar a tua ansiedade, será? Ou seja, as expectativas estão muito porque você não é tirar assim, não é jogar um balde de água fria e dizer não, você não alcança. Mas para tudo que você quer alcançar, existe um esforço, né, Pedro? Sim. Existe um esforço, existe uma dedicação. Um processo, né, cara? Então isso não pode vir só para o campo da alma, no campo do sentimento, no campo da vontade, só de querer, sem passar por um esforço, sem passar por um treinamento, sem passar por uma busca contínua a respeito daquilo. Então, realmente a ansiedade, ela trabalha fortíssimo no coração das pessoas, essas expectativas exageradas que não têm esforço nenhum. E por isso que muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, porque você começa com a expectativa lá em cima e já visualiza um cenário que vai demorar anos, entende? E isso vale para muitos projetos da vida, uma empresa, um relacionamento. Relacionamento é lapidar todos os dias, sabe? E às vezes você frustra, não é para mim, vaza, vai para outro. Sim. Sabe? A ansiedade faz com que você desista no meio do caminho, porque você criou expectativas que não estavam alinhadas com o momento, tá alinhada lá com o futuro, né? Você linkou relacionamento, a gente vai falar disso a seguir, Fernanda. Novo, né? Antes agradecendo aqui a Super Popular Farmácia junto ao Super Mercosul. Ótimos preços, final de mês chegando aí, precisa de economia, o dinheiro já se foi, salário já se foi faz horas, tem que economizar, precisa de medicamento, vai na Super Popular, tá? E também HS Tintas, a nossa loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha, na Avenida Iguaçu, ao lado da Igreja Matriz.
quando se fala dos relacionamentos, solteiros e solteiras nos ouvem nesse momento, e muitos deles, às vezes sozinhos, Fernanda, por terem na cabeça uma expectativa Sim. já que não sei se existe. Aquela pessoa que tem a expectativa do homem perfeito, que vem prontinho, Não, pronto. tipo uma não vem. receita. É aquela pessoa que talvez não entenda o processo que tem que se passar, Sim. até do lapidar uma pessoa para aí você atender a expectativa que talvez você tinha lá atrás. Mas Sim. passar por essa etapa, passar por esse processo. Então, expectativa no sentido de relacionamentos. Se a pessoa não tiver isso muito bem controlada, ela se perde. Se frustra. E Viu? se frustra. E aí você E acha que o problema é ela, não é, claro, Fernando? e você imagine uma expectativa de um lado e o outro com a expectativa na mesma proporção do outro. Olha o embate disso, Aislan. Sim. Tu não consegue visualizar a pessoa que está ali na tua frente porque você está idealizando uma pessoa que por hora pode não existir. Sim. Justamente E, para nossa, buscar essa questão de perfeição. relacionamentos, isso é muito complicado porque muitas vezes você cria expectativa no outro de algo que falta em você, sabe? E você acha que isso pode ser Forte. suprido, né? Sim. Então você tem uma convicção de que isso pode ser suprido. E muitas vezes você não fala com a pessoa não sabe disso, e você fica esperando, né? Essa ideia de não. Fernanda, ela veio para me completar. Será? Né? Então, assim, é algo bem complexo essa expectativa com relação a relacionamentos. Aí a pessoa vai lá, cria uma expectativa e o coração dela se quebra, né? Sim. Porque ela se entrega para alguém emocionalmente e aí aquela pessoa fere ela tem essa ferida emocional que ela carrega pro resto da vida dela. Por isso que eu falo que falsas expectativas, elas tendem a destruir alguns futuros, porque você começa a se retroalimentar. E aí começa a colocar isso como identidade. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas É o meu perfil. É o meu perfil. Sempre que eu vou não dá certo, sabe? É complexo isso. Né? No aspecto do relacionamento aí, Roberto, é possível gerar grandes expectativas em curto espaço de tempo? Difícil, Não, né? Eu acho que não. Eu prego uma máxima assim, de não me aproximar de ninguém esperando que aquela pessoa possa me dar. É tão bom ser surpreendido, né, Roberto? Então eu vejo, eu tenho o Pedro está aqui, a gente vem se conhecendo, e bom sentar, bom conversar, bom estar junto, mas eu não me aproximo do Pedro esperando aquilo que o Pedro possa me dar, mesmo sabendo que ele tem muito para oferecer. Mas muito para oferecer. Mas eu não me aproximo nesse relacionamento com o Pedro esperando o que eu posso tirar do Pedro, o que eu posso ganhar do Pedro. Eu vejo a dificuldade nessas falsas expectativas, essa aproximação que tem, eu vou ser amigo do Aislan, com a expectativa de entrar na banheira dele. A piscina, né? A piscina na banheira, né? A piscina. Ditando personalidade. Você entendeu? Sim. Eu sou amigo do fulano, eu vou estar ali com o fulano, a expectativa de uma hora descer para o alagado, uma hora andar de jet ski. Então eu vejo muitas pessoas frustradas e andam de uma determinada forma frustrada, porque ela cria um relacionamento criando essas expectativas nas pessoas. E por isso que nunca se torna um relacionamento sadio. Não baseado naquilo que ela pode oferecer, mas baseado naquilo que ela vai ganhar. E você já criou toda uma movimentação que a pessoa precisa ter num cenário ideal na tua cabeça, com as expectativas O que Roberto você já criou. linkou a expectativa com interesses. Né? Eu ia falar essa ideia do cenário Perfeito. ideal aí na sua cabeça. Você construiu e acaba não conhecendo uma pessoa Cara, excelente. quantas que pode pessoas ser... você fala assim que é interessante falar que é amigo do Pedro? Que é interessante falar que é amigo do Ais? Que é interessante falar que eu sou amiga da Fernanda? Sim. Entendeu? Sim. Que passa a ser interessante falar que determinada pessoa, que determinada personalidade é minha amiga, é meu amigo, que é interessante. Por quê? Porque foi criando expectativas. E se essa pessoa, se em algum momento o Pedro
ele recusa algum favor, ele recusa alguma coisa, então essa expectativa, nossa, já não é mais, o Pedro já não é mais. E aí entra numa questão de dependência emocional. Né? De Sim. pessoas dependentes emocionais umas das outras por falsas expectativas que foram criadas, né? Então eu criei uma falsa expectativa sobre o Roberto, em tese, na cabeça dele, às vezes ele tem uma dívida comigo e a gente fica vinculado aqui emocionalmente por causa de uma coisa que eu criei na minha cabeça que ele criou na cabeça dele. Tudo muito artificial, nada de... Pronto! Algo que tem me impactado muito, eu queria compartilhar isso aqui. Essa ideia de mundo real, mundo virtual, mundo ideal, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes vivem no mundo virtual, que é na internet mesmo, e esquecem do mundo real. Outras vivem no mundo idealizado por elas, sabe? As pessoas vivem em mundos diferentes. E aí, quando recebem um choque de realidade, que a realidade é difícil, é sofrida, existe processo, elas se chocam, falam, não. Sim. Sabe? Então Mas isso vive muito nessa virtualidade. Vive uma interpretação, uma uma interpretação constante. Não, as pessoas não são mais Mas eu acho assim que é um na alimento, essência, mais naturais mas na eu essência. acho que é um alimento, Fernanda, né? Quando a gente pensa assim, o quanto que a pessoa vai se alimentando dessas fantasias. Seja série, vai se alimentando tanto de fantasia, que acaba criando esse mundo virtual mesmo. Sim. Mas cheio de fantasia. Sim. E não consegue encarar uma realidade. Olha, meu Deus do céu, às vezes eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que pagar tal coisa, gente, uma vida real. Essa é a vida. Tem alguma coisa de errado Legal. nisso? Gostei da tua fala, Roberto. Essa é a Uma vida expectativa real. no mundo da fantasia acontece muito. Mas né? tem alguma Claro coisa de que errado Aquele sim. nisso? negócio de não agir. Aí você fica fantasiando, tendo uma expectativa que do nada exatamente. nunca vai acontecer. Você vê pessoas adultecendo frente a um cenário de Instagram, de mundo ideal, por exemplo, e aí quando chega no pagar boleto, quando chega no acordar cedo para trabalhar, se frustra. Porque o cenário da tela do celular dele era Então, diferente. mas isso é pecado, isso é praga, isso é coisa ruim, onde já se viu, isso é governo, isso é país. Mas nunca é ele. Sim. Mas Não parece que assim, que aquelas coisas óbvias se tornaram absurdas. Essa ideia mesmo, talvez eu seja cancelado, diga-se de passagem, ao falar isso aqui, mas essa ideia, por exemplo, da maternidade, de ser mãe, de ser pai, de criar filhos. Nossa, mas é sofrido a isso. Gente, é uma fase natural da vida. É um processo natural. A mulher, sim, ela vai engordar, ela vai ganhar peso. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O homem, sim, vai abrir mão de alguns. Sabe? É uma ideia romantizada, é uma falsa expectativa. Aí vem essa ideia da falsa expectativa, entendeu? De não encarar a realidade. Essa é a realidade. A vida é assim. Eu vou acordar cedo, eu vou pagar boletos, eu vou fazer tudo isso. Eu posso impor propósito, eu posso caminhar numa direção alinhada? Posso. E é o que a gente sempre trabalha aqui. Né? Mas existe a parte desconfortável. Claro que sim. O mundo real ele é desconfortável. E muitas pessoas não querem passar por esse desconforto, que é natural da vida. Igual quando você fala essa ideia de as pessoas não estão naturais, é por causa disso. Entendeu? Então prefere ir para outras questões. Então, nessa questão de paternidade, prefere jogar a paternidade, terceirizar para uma outra coisa do que passar. Porque é Entende? difícil. E aí qual que é a diferença? Qual que vai ser a diferença de criação? De um filho terceirizado e um filho que foi educado constantemente pelo pai e a mãe. Sim. Então, essa diferença lá na frente, nossa, o nosso filho não é como o filho do fulano, não é como o filho do ciclano. Porque houve uma terceirização. Sim. Terceirização, vamos deixar aqui, não vamos ter um incômodo aqui, vamos deixar... É sempre fugindo desse incômodo da vida real. Entendeu? Então muita gente fala assim, a sociedade evoluiu, né? Na verdade as pessoas elas estão buscando cada vez mais fugir do incômodo. Isso aí. Então enquanto não me incomoda, tá tudo certo. Mas Sim. a partir do momento que me incomoda e que eu estou diante da vida real, do caos da vida real, aí as pessoas começam enfim, aí culpar. Você viu que já fizemos uma dupla de ataque já? Afinado, hein? Nós Vamos dar resposta. Não, vamos deixar barato, vamos dar resposta. Nós do lado de cá. metralhamos, tem aqui, rapaz. Vamos dar Gostei. resposta do lado de cá, Fernanda, porque assim... Tu sabe, Aislan, que eu gosto muito de confrontar com perguntas. Eu já falei isso em vários podcasts. E assim, toda vez que eu vejo alguém vindo com uma frustração, com uma expectativa quebrada,
né? A minha pergunta é, beleza, mas o que você esperava? Aí a pessoa me conta todo o cenário ideal que ela tinha, de pompa, circunstância, blá, blá, blá. Era a expectativa que ela tinha. Era a expectativa que ela tinha. E aí eu falo, mas tá, beleza, mas qual que era a obrigação de ser exatamente de acordo com o cenário que você criou? Você criou isso. A pessoa fez a entrega? Fez. A pessoa percebe Né? que ela E criou... criou a expectativa exagerada. Veja, e tem uma historinha bem legal que eu vi em uma das palestras que eu participei, que era sobre o chorinho. É bem rápida a história e bem bacana para linkar aqui. Existia uma palestra sobre vendas e existia um rapaz, a história de um rapaz que sempre ia na feirinha e ele sempre ia na barraca de caldo de cana. Eu não sei se eu já não contei isso aqui. Não, ele sempre ia na barraca de caldo de cana, porque quando ele era servido pela mulher, ela servia a jarra, ele tomava na frente dela e sobrava um tanto na jarra e ela servia novamente, ele tomava, mas pagava o copo do caldo de cana. E assim ele ia todo dia na feirinha, tomava seu copo de caldo de cana, esperava a ação da mulher em colocar o restinho, que era o chorinho. Em determinado momento, ele foi até a feirinha e era o marido dessa mulher que dava o chorinho para ele, que estava servindo. O que o rapaz fez? Comprou o seu copo, pagou, encheu, ficou esperando. O marido não teve a mesma ação que a mulher. E aí qual que foi a análise dele? Que obrigação ele tinha? A mulher estava dando além. Então, ele criou uma expectativa em cima daquilo, mas ele pagou por um copo de caldo de cana. Então, ele não tem que construir expectativa a partir de uma ação que ele tinha com outra pessoa que atendia. Entende? Sim. É muito Pode simples. mudar uma vida essa história. Claro que sim, claro que sim. Às vezes, a expectativa, você está exigindo do outro algo que você construiu na tua cabeça. Na análise da expectativa com relação a promessas e até mesmo agendas e tudo mais, vivemos numa sociedade de pessoas imediatistas. Temos uma boa parcela, por exemplo, nos assistindo que talvez se enquadrem nesse quesito. Pessoas imediatistas. Sim. Ela já não tem muita paciência, ela já é relativamente ansiosa. Aí prometem algo, criam uma expectativa e não cumprem. E furam, ou tratam aquilo com uma irresponsabilidade. Sim. Porque a partir do momento que você demanda algo, cada um vai interpretar de um jeito. Sim. Vai gerar um tamanho para essa expectativa do que vai acontecer, né? E são pessoas que eu vejo, muitas pessoas às vezes, completamente irresponsáveis ao gerar expectativas. Muito. Sem saber que para aquela pessoa que esperava que determinada coisa acontecesse, era de fato muito importante. Era decisivo. Isso pode ser para um patrão, Roberto, que prometeu ali, em curto espaço de tempo, um avanço salarial. Sim. Pode ser para aquele cara que na internet e por telefone era o príncipe e na realidade não correspondeu às expectativas. Então, esse ramo de expectativas criadas no aspecto comercial, relacionamento, expectativa de que naquela igreja, se a gente for participar, a pessoa sairá de lá transformada. Chego lá e vejo que é um charlatanismo puro. Expectativas frustradas. Né? Então, assim, o dia a dia ele é contextualizado de uma sequência de expectativas que cada um gera. Para mim é um tamanho, para você é outro e tal. E talvez chegamos a uma conclusão aqui nessa discussão do tema, que controlar essas expectativas é necessário. Sim. Por melhor ou pior que ela possa parecer, é ou não é? Viu? Faz parte da administração da vida. Eu sempre falo que você precisa ser um excelente gestor, autogestor, gestor da tua vida, para depois de uma família e depois de uma empresa. Então, se você tiver uma certa frieza para controlar suas expectativas, quanto mais controladas, menor a frustração. E eu vou finalizar esse tema com chave de ouro, porque eu quero saber de você, Pedro. Qual foi a expectativa que eu gerei em você quando eu falei, Pedro, o que você acha de a gente criar um podcast chamado Mentes Pensantes? Cara, foi uma excelente expectativa. Foi uma possibilidade de ser uma plataforma, de nós sermos uma plataforma, né, para edificar na vida das pessoas, sabe? Então, assim, foi uma excelente expectativa que eu criei. Não, assim, pelo resultado em si, mas pelo processo. Sim. Pelo fato de estar aqui. Não porque nós teríamos 50 mil visualizações no YouTube por vídeo, mas por este processo aqui, sabe?
Eu criei expectativas sobre isso, mas se fosse o Pedro de 5 anos atrás, eu já criaria altas expectativas de, cara, nós vamos bater 50 mil na primeira... Alucinado por uma audiência absurda. Porque eu já fui o cara que busquei visualizações. Seria seguido de uma frustração. Eu já fui o cara que busquei visualizações mesmo, né? Então Nossa, é muito quando fala isso, mim, porque assim. graças a Deus, desde o início, tivemos o propósito de uma audiência qualificada, independente de quantidade, né? E hoje, em determinado momento ali da semana, eu abastecendo o Spotify, ouvindo o nosso primeiro podcast, olha, deu orgulho, sabe? Fomos bons desde o primeiro. Eu maratono os podcasts. Fomos bons, modéstia à parte. Humildade. Fomos bons desde o primeiro. E outra, temporal, fica lá, cara, você pode assistir quando você quiser. Sim. E Aisla, eu só queria importantes complementar essa ideia que você falou de controlar as expectativas, né? Tem algo assim que, conforme você vai amadurecendo, isso aí, assim, através de vivências na vida, né? Por exemplo, eu amadureci, não foi lendo. Eu amadureci quebrando a cara, eu amadureci criando muitas expectativas e sendo altamente frustrado, né? E tem uma coisa assim que era como se fosse uma expressão que eu tenho carregado ela comigo assim nos últimos anos. É assim, não reclame, não se justifique, se apresente e dê o seu melhor, sabe? Isso era como se fosse uma vacina para mim. Toda vez eu saio do carro, tô vindo aqui pro Magmid, igual hoje, quando eu te encontrei ali na porta, eu tava falando comigo mesmo. Tipo assim, não reclame, não se justifique, se apresente e dê o seu melhor, sabe? Então, assim, eu começo a centralizar naquilo que eu posso fazer. Sim. E não no resultado que aquilo pode gerar, sabe? Mas é maturidade, né? Sabendo Cada que vai ter um pessoa resultado. vai Muito amadurecer. bom. O resultado Porque é eu já consequência, foquei né? muito no resultado. Mesmo sabendo que aquilo vai ter um resultado. Né? Muito Perfeito. bom. Perfeito. Roberto, e aí, qual a expectativa que você teve quando nós chegamos já praticamente no 20º episódio aqui do nosso podcast? Eu lembro que nós conversávamos, né, algumas coisas, né? Estavam conversando algumas Tem essa coisas. conversa com umas 50 pessoas mais ou menos. Agora, a gente conversando. efetivar é difícil. Não, a gente conversando alguns assuntos e aí do nada você soltou isso, né? Tô pensando em juntar você mais 2 pessoas assim, e a gente fazer um. Eu assim na minha cabeça pensei assim, cara, que legal, é uma oportunidade de ter um lugar para você aprender e ao mesmo tempo colocar algo que Tua voz, né? você estava enxergando naquele momento. Né? E é bom quando alguém enxerga algo em você. Sim. É importante quando alguém enxerga algo em você. Então eu encarei assim, não vi não busquei essa proporção, aparecer na internet, não busquei isso, não visualizei isso. Eu vi a oportunidade de ter uma mesa que eu poderia aprender com essa mesa e ao mesmo tempo essa mesa me daria voz para poder falar algumas coisas que podem estar tocando pessoas ou até mesmo nós nos edificando, né? Supridas essas expectativas? Supridas. Fernanda, e aí? A Fernanda... Deixa eu tomar cuidado. O quê? Podcast? Tô dentro. Não, deixa eu tomar cuidado para não queimar o que eu falei em relação a criar expectativas. Entendam que eu sou muito empolgada, né? Já falei várias vezes, mas é tão grandioso o que a gente faz aqui que eu confesso que eu nunca parei para pensar na vaidade. De número de visualizações, de número de curtidas. Eu entendo, Aislan, que o teu chamado foi como se eu tivesse pronta para ouvir, só não sabia explicar como. Entende? Então, para mim é grandioso. É grandioso estar gravando o programa, é grandioso estar aqui, é grandioso saber que tem pessoas assistindo toda semana. Toda semana que tem. Cara, estava almoçando em casa domingo, coloquei na TV uns convidados lá e assistindo. Falei, eu tô me assistindo. Isso é muito legal. E tem uns que falam, ele gosta de se assistir. E assim, é tão bom compartilhar com os seus, né? Eu já tive vários momentos muito bacanas de debate pós-podcast, de sentar no sofá e assistir com meu pai, com minha mãe. No último que teve, a gente foi assistir e eu não lembro qual foi a resenha, mas você perguntou e eu sempre falando demais.
Eu falei. E o meu marido me olhou e falou, meu Deus, de onde que sai tanta coisa? Eu falei, eu não sei, mas eu adoro, de verdade. Sim. Então, para mim, superou as expectativas. Eu me empolguei muito, sigo empolgada. Você me questionou quando a gente completou quanto tempo do podcast? Acho que eu pedi uns 3, 4 programas. Sigo empolgada e acredito que essa Mas construção... eu fui responsável, eu não queria criar Sim, foi falsas expectativas. muito. Eu fui bem realista. Foi um mini sanduíche. Foi um cachorro quente. E eu tô firme aqui, gente. Então, essa questão de saber que a gente vai ter um material tão bacana e eternizado pra gente mostrar para filho, para neto, no contexto que a gente está agora, com os pensamentos de agora, é surreal. Bom, né? Eu já penso lá na frente, sabe, em relação a essa construção. É isso aí. Gente, nosso tempo estourou, valeu. Então, fico feliz, né, das expectativas da criação aqui do Mentes Pensantes foram superadas com sucesso. E nós temos novos projetos, Mas fica no ar. a dica, isso aí, tem que sair da gaveta. E fica a dica... Cuidado com as expectativas, né? Às vezes coisas Exatamente. da nossa cabeça, né? Demasiada ou às vezes na dúvida espera a surpresa, né? Segura a onda, né? Sempre é melhor. Sempre é bom maneira. ter cautela. Gente, um abraço. Obrigado, Super Popular. Obrigado, HS Tintas. Valeu, gente. Até a próxima.